quero convidar a todos os irmãos para nós abrirmos a Bíblia, Palavra de Deus, Livro dos Livros, livro que é lido na terra, inspirado nos céus, temido no inferno. Esse livro transforma vidas e transforma sociedades. E você que trouxe a sua Bíblia, com muito temor de Deus, abra a Palavra de Deus no livro de Romanos, capítulo 8, vamos ler dos versículos 18 indo até o 27. Romanos, capítulo 8, versículos 18 indo até o 27. E aqueles irmãos que têm a Bíblia e alguém pertinho aí não tem, reparta de forma que todos leiam. Alguns têm a Bíblia no celular, não tem problema, abra aí, né, para você acompanhar a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Ardente expectativa, ou em alguns textos diz a ardente expectação da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, e aqui está falando do pecado, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. Vamos orar, curve a sua cabeça. Senhor Deus, nós pedimos que, enquanto estivermos pregando a Tua palavra, nossos corações e mentes se abram para aquilo que o Senhor tem, para os mistérios que o Senhor tem a revelar nessa noite, que todos nós aqui reunidos sejamos edificados em Ti, desafiados, e saiamos daqui cheios do Senhor, saiamos daqui, ó Deus, com esperança renovada, para mais uma semana, para mais um mês, para este ano, saiamos daqui com o coração compungido, o coração inflamado, pelo desejo de servir a Ti, amar a Ti, Senhor. Ó Deus, renova isso em nós, através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga amém, Jesus. A carta aos Romanos era um texto lido por várias pequenas igrejas, no tempo da igreja primitiva, no primeiro século. As igrejas se reuniam nas casas, não havia templos como nós os temos hoje, e nessas casas as epístolas eram lidas, os salmos eram cantados, e esses textos que nós o temos como Bíblia hoje, como inspirados por Deus, e o são, eram o referencial das primeiras igrejas no dia a dia, na caminhada cristã, como hoje também continua a ser. E Paulo escreve esta carta aos Romanos, consciente do sofrimento que seus destinatários estão passando e iriam passar nos anos seguintes. E ao longo do primeiro século, do segundo século também, a perseguição do Império Romano, a perseguição daqueles que queriam extinguir o cristianismo. E mais ou menos por este tempo em que esta epístola está circulando nas igrejas, sobe ao poder o imperador Domiciano. E ele então manda que seus soldados extirpem toda a expressão de cristianismo da face da terra.
e ele é determinante nisso. Foi um imperador que com mais sagacidade, com mais fúria, lutou contra o cristianismo. E é nesse tempo que essa epístola está sendo lida pelos cristãos. E esse texto é um texto que vem para trazer esperança a esses cristãos perseguidos, ameaçados. Muitos tinham que se mudar da cidade onde moravam para não morrerem. Nessa época veio o martírio de muitos dos cristãos, tão somente porque chamavam Jesus de Senhor. Hoje nós temos a liberdade de chamar Jesus de Senhor, e isso não incomoda ninguém. Continuamos a chamá-lo de Senhor, ou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas chamá-lo de Senhor incomodava o imperador de Roma. Paulo está consciente disso. E Paulo não é um teólogo intelectualista, isolado da comunidade. Pelo contrário, seu coração é pastoral, sua alma é de um sofredor. Paulo está ciente de que muitos cristãos estão passando por apertos no coração, apertos na sua vida. E sendo assim, os seus escritos alternam entre doutrinas cristãs e também palavras de ânimo para o cristianismo e também algumas orientações práticas sobre o ser igreja. Esse texto que lemos é um conjunto de elementos práticos que nos ajudam a manter a esperança no meio das inseguranças. Quando foi terminando o ano de 2018, o ano passado, estava muito evidente algumas inseguranças na sociedade brasileira. E por que não dizer nos nossos corações, com respeito à economia, com respeito aos rumos da nação, com respeito à nação brasileira e tudo mais. Se você, de alguma forma, tem alimentado inseguranças ou tem convivido com elas, a boa notícia é que Deus nos traz algumas orientações que podem renovar a esperança em nosso coração. Algumas atitudes que vemos neste texto que podem manter a nossa esperança viva. A primeira atitude é: mantenha a perspectiva da eternidade. Versículos 18 a 23, aqui o centro desses versículos, indo até o 23, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos desse tempo presente não estão para comparar com a glória que há de ser revelada, falando agora da eternidade. A ardente expectativa, quer dizer, a espera da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. E aí, versículos 22 e 23, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. Isto é, aguardando o momento em que Deus irá nos receber, a redenção do nosso corpo, o momento em que estaremos com Ele pela eternidade. E se fôssemos resumir esses versículos, esses versos, eu diria que aqui nós sofremos angústias, aqui nós sofremos perdas, aqui sofremos nesta vida oposições, e se nós tentamos ou queremos viver uma vida terrena de mar de rosas, uma vida terrena isenta de sofrimento, de dor, nós não estamos vivendo a totalidade da vida. Eu estava lendo nesta semana sobre um livro, um clássico sobre a depressão, um dos livros que está circulando de uma forma bastante intensa entre psicólogos, conselheiros e tudo mais, do autor, um jornalista, Andrew Solomon. E num dos capítulos ele diz o seguinte: a ciência está muito perto de mapear e isolar no sistema nervoso aquilo que nos traz o sofrimento. Está muito perto de isolar as células ou os neurônios do nosso cérebro que são responsáveis por interpretar o sofrimento. Mas ele diz o seguinte: eu torço para que isso não aconteça. Por quê? Porque a vida seria incompleta. Nós não nascemos para viver a vida apenas ganhando, apenas
tendo glórias, alegrias, lauréis, triunfos. Nós passamos por vales, por montes, nós passamos por tristezas e alegrias. Essa é a vida. Aliás, isso é que dá graça na vida e no viver. Quando Jesus nos arrebatar, estaremos com Ele eternamente. E aí sim, será um corpo de glória para sempre. Aí sim, será o céu para sempre. Quando você tem os olhos na eternidade, as tribulações daqui são menores. Quando você tem os olhos na eternidade, as lutas desse tempo presente ficam menores, suportáveis. Você as aguenta, as suporta. Você olha para os céus com as lentes de aumento e acaba olhando para este mundo com as lentes míopes. Você consegue admirar a glória do céu e esperá-la, enquanto você tem esperança, e esperança renovada para continuar nesta vida. Por isso que o mesmo Paulo escreve em 2 Coríntios capítulo 4, 17 a 18, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, isto é, estão aqui nesse tempo, e as que não se veem são eternas. Versículo 19 desse texto que nós lemos, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Isto é, todos nós, inclusive a criação, aguarda a redenção. Não só os cristãos, mas está falando aqui da criação inteira. Mares, florestas, animais aguardam. Existe uma expectação, e esse termo ardente expectação ou ardente expectativa é traduzido do grego. Esse termo é tirado lá dos jogos atléticos daquela época, onde se reuniam nas arquibancadas para assistirem às lutas, às corridas, os arremessos e tudo mais. E significa mais ou menos isso: esticar o pescoço para ver o máximo que pode se ver daquilo que está acontecendo lá na arena. Sabe quando você está assistindo um jogo ao vivo, está lá na arquibancada, concentrado num jogo assim, um grande jogo, por exemplo, São Paulo e Palmeiras, e o São Paulo está ganhando, né? Só aqui nessa ilustração. Mas o jogo está acontecendo lá no campo. E você está assim, de repente os lances vão saindo. Sabe aquelas pessoas assim que não sabem ficar sentado? Na hora dos lances mais importantes, eles ficam de pé, né? E você tem que ficar assim, né? A vontade é de xingar. Mas crente não xinga. Aliás, xinga em pensamento, mas não em palavras, né? Não devia xingar em pensamento também, mas não adianta enganar. Aí você fica tentando olhar, e esse erguer a cabeça é que é chamado de expectação, ardente expectação, querer olhar o que está acontecendo. E quando Paulo diz, nós aguardamos a eternidade nessa expectação, nós estamos assim na gíria pescoçando as coisas eternas, querendo olhar, querendo levantar o rosto, querendo levantar o pescoço, levantar os olhos para com ansiedade ver o céu, ver aquilo que Deus está preparando para nós na eternidade. E isso alimenta a nossa esperança nessa vida. Aleluia. Versículos 20 e 21. Por causa da ambição, da destruição, da servidão, é que a natureza está gemendo e também aguardando essa redenção, pois a criação está sujeita à vaidade não voluntariamente por causa daquele que a sujeitou, na esperança que a própria criação será redimida do cativeiro, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Esses são os versículos mais ecológicos da Bíblia.
O mundo está em convulsão. É como se a natureza estivesse clamando: volta logo, Jesus, porque nós também não aguentamos. É como se a natureza estivesse gritando e dizendo: por favor, que chegue logo a redenção de todas as coisas. Porque os mares e florestas e animais e vegetais já não estão aguentando mais esta vida regada pelos pecados sociais, da ambição, os pecados do querer mais. E todos nós acompanhamos algumas semanas atrás a tragédia lá de Brumadinho. Isso é a ambição de uma grande empresa que, em nome do ter um grande lucro, acaba por ceifar vidas e destruir a natureza. Em agosto de 2007, houve uma declaração que me deixou bastante alarmado. Já falei sobre isso aqui há algum tempo atrás, de que até aquela data, até o mês de agosto de 2007, havia a seguinte conta, a seguinte equação: nós comíamos do mar e o mar se repunha. A natureza repunha aquilo que era tirado dos rios, do Pantanal, das florestas. Mas a partir desta data, a comunidade científica chegou à seguinte conclusão: de agora em diante, com a população que o mundo tem, o mundo já se torna insustentável e nós estamos comendo o planeta. Em outras palavras, tiramos do mar uma quantidade que o mar já não consegue repor. Tiramos dos rios uma quantidade que os rios já não conseguem repor. Tiramos das florestas uma quantidade de oxigênio ou de fotossíntese que já não consegue mais repor. A natureza está clamando: volta logo, Jesus. Os cristãos, em meio às lutas e provações, estamos clamando: volta logo, Senhor Jesus. Volta logo. Estamos nas pontas dos pés, na expectação. Estamos com os pescoços esticados, dizendo: volta logo, Jesus. E quando fazemos isso, a nossa esperança se renova. A nossa esperança se renova quando aguardamos inflamados pelo céu e pela eternidade. Uma segunda atitude que renova a nossa esperança é a seguinte: resistamos com paciência. Versículos 24 e 25. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós não vemos a salvação, ela não é palpável, mas aceitamos e sabemos que ela existe. Não é algo visual. A esperança cristã é que alimenta a fé, e a fé nos diz: existe céu, existe salvação, e vai haver um dia desse reencontro, que nós chamamos de o grande dia do Senhor, ou o dia da glorificação. Então a nossa salvação é com base na esperança futura, a nossa santificação com base na esperança futura, o nosso conceito de céu é com base nessa esperança. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, nós andamos por fé e não por vista. Em outras palavras, aguardamos, esperamos, não vemos, mas o coração está alimentado. Isso é fé, isso é fé. Versículo 25, essa esperança não permanece, só permanece em pé por causa da paciência. A paciência mantém a esperança e a esperança mantém a fé. É essa equação que faz com que aguardemos e esperemos o grande dia do Senhor. A paciência que alimenta a esperança e a esperança que alimenta a fé. A paciência molda o nosso caráter enquanto esperamos. Alguém disse que a paciência não é a habilidade de esperar, é a habilidade de manter uma boa atitude enquanto se espera.
A paciência é aguardar resiliente. A paciência é aguardar no Senhor. A paciência é esperar no Senhor que as promessas hão de se cumprir. E hão de se cumprir à nossa vista. Ou hão de se cumprir na próxima geração, a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja, ou na próxima. Mas não podemos deixar essa esperança morrer. Nós devemos amar e aguardar esse reencontro com Deus. Para alguns a paciência é igual a Coca-Cola. Era normal, virou light e agora é zero. Aí já não tem mais paciência. Então o texto diz, resista com paciência. Com a paciência você renova a esperança. Com a paciência você renova a esperança que renova a fé. Nós vivemos numa geração onde desaprendemos a ser pacientes. Tudo que se faz é com rapidez. As pessoas ligam um computador e se a tela demora para abrir 1 minuto, você já liga para o técnico dizendo, algum problema aqui, algum problema, né? Tudo tem que ser muito rápido. E a tecnologia acaba acelerando isso também. Todas as coisas muito rapidamente acontecendo. E aí, por causa disso, nós achamos que as coisas espirituais também estão nessa rapidez. E não estão. Deus tem o tempo dele. E Deus quer nos moldar nessa paciência, na espera. Terceira atitude, ore incessantemente. Versículos 26 e 27, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Nós lemos anteriormente que toda a criação geme, espera. Todos os eleitos de Deus gemem, esperam o grande dia. E agora, o Espírito Santo também geme, com gemidos inexprimíveis, isto é, com gemidos que não se podem expressar. E aliás, esses são 2 versos misteriosos no mundo da intercessão, no mundo espiritual. Versículo 27, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade, a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Em outras palavras, o Espírito Santo está orando por nós e conosco quando nós não sabemos orar. Às vezes as pessoas perguntam, a quem pergunte, será que eu estou orando errado e por isso Deus não responde? Nós achamos que há um jogo de palavras que a gente deve usar na oração, e se acertarmos as palavras, as expressões, as vírgulas, Deus vai ouvir as orações. E se errarmos alguma coisa aqui, Deus não vai ouvir. E não é esta a lógica. Sabe por quê? Porque todos nós teríamos as nossas orações rejeitadas se Deus as atendesse a partir do seu perfeccionismo, da sua perfeição e da sua santidade. Porque nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos nos achegar a Deus, fazendo menção à sua glória, à sua soberania, à sua santidade. Nós não temos palavras para chegar a Deus. E por vezes a oração de um cristão não vai passar de um gemido, mas Deus vai ouvi-lo. Por vezes a oração de um cristão não vai passar de palavras do seu pobre vocabulário, mas Deus irá ouvir. Sabe por quê? Eu tenho uma boa notícia, a sua oração sempre chega a Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo aperfeiçoa a oração e ela chega perfeita a Deus. Aleluia. Então, o Espírito Santo decodifica nossas orações. Elas saem daqui dos lábios imperfeitas. E o Espírito Santo as aperfeiçoa e leva a Deus, elas chegam perfeitas a Deus. E chegam de forma que o coração de Deus é tocado. A Bíblia diz, ele sonda o coração. Então,
a oração sai inexata e chega exata diante de Deus. Esse é o mistério da intercessão. O Espírito Santo levando a orar como convém, do jeito que convém. E Deus ouvindo a oração, não por causa das palavras que falamos, mas porque o Espírito Santo está fazendo este trabalho na oração dos cristãos. Ela chega perfeita a Deus. Quando falo sobre isso, lembro-me de uma determinada ocasião. Essa história eu ouvi no final dos anos 80, quando estava numa reunião da Mocidade para Cristo, em Curitiba, e a pessoa que estava dirigindo a reunião nos trouxe essa ilustração e ela ficou marcante. Numa determinada base missionária em Belo Horizonte, um grupo de jovens missionários estavam orando, buscando a Deus, clamando ao Senhor. E era mais ou menos 9 horas da noite, quando um desses jovens teve uma visão. E na sua visão, ele via a seguinte cena: um homem de camisa cor bordô, cor de vinho, como essas poltronas, uma blusa assim, calça jeans, estava assim, numa ponte, e assim, ameaçando de se jogar, numa ponte, lá embaixo o rio, tudo muito alto, e na sua visão ele via mais ou menos o que seria o quadro daquela ponte lá em São Francisco, Califórnia, é isso, né? Onde tradicionalmente pessoas se suicidam. Pois bem, isso 9 horas da noite, e ele compartilhou com todos os amigos ali, e começaram a orar. Começaram a orar para que Deus desse o livramento. Diziam para Deus: Senhor, nós não conhecemos essa pessoa, não sabemos quem é, mas o Senhor pode livrá-lo, libertá-lo, preservar a sua vida e tudo mais. Passou um tempo, alguns daqueles jovens se formaram e foram para o campo missionário, outros voltaram para o seu dia a dia, mas passou alguns anos, não me lembro corretamente, 3 ou 4 anos, alguma coisa assim, e eles foram num trabalho evangelístico para pregar o evangelho entre pessoas de fala portuguesa e de fala espanhola, lá em São Francisco, na Califórnia. Foram pregar e falar do evangelho. Chegando lá, eles iam procurando pessoas, comunidades nos bairros, e falando de Jesus, mostrando Jesus através de teatros, coreografia e trabalhos de evangelismo de rua e tudo mais. Pois bem, eles estavam falando com algumas pessoas e tal, e aí um daqueles jovens que estava na reunião de oração estava evangelizando um senhor, e ele disse assim: olha, faz sentido tudo o que você está me falando, e eu aceito sim o seu convite de entregar a minha vida para Jesus, quero fazer isso. Sabe por quê? Porque eu estava, há tantos anos atrás, e aí ele cita os 3 ou 4 anos, que eu não me lembro, e ele aponta assim: eu estava naquela ponte, e eu estava para me jogar de lá, eu estava sem nenhum sentido de vida, e quando eu ia me jogar, alguma coisa me puxava, e dizia: não faça isso, não tome essa decisão. Eu ia e alguma coisa me puxava. E aquele jovem perguntou: que data foi isso? Ele disse a data e bateu com o dia daquela reunião. Ele perguntou: e que horário? E o horário bateu com as 9 horas da noite do Brasil, salvas as proporções do fuso horário, o mesmo horário.
E aí ele perguntou, por curiosidade, como você estava vestido naquele dia. Ele disse, uma blusa bordô, uma calça jeans. E aquele rapaz missionário disse, você não vai acreditar, mas o Espírito Santo lá no Brasil, naquele dia, nos impeliu a orar por você, mesmo que nós não o conhecíamos. Aleluia! O Espírito Santo intercede, leva a igreja a interceder como convém. Isso renova as nossas esperanças. Isso renova a esperança. Você precisa apenas orar. E o resto, o Espírito Santo faz. Apenas ore e deixe a eficácia da oração por conta do Espírito Santo de Deus. Portanto, continue a orar pelo relacionamento que não vai bem, continue a orar pelo amigo que é viciado, continue a orar pelo patrão que é desleal, continue a orar pela cura de uma enfermidade, continue a orar pela salvação de um parente que você está lutando por ele, continue. O Espírito Santo em seu tempo fará essa oração se transformar em realidade. Aleluia. Fique em pé na presença de Deus. Quando você repousa os olhos nas adversidades, as esperanças se desvanecem. Mas quando você mantém os olhos na eternidade, a esperança se renova. Quando você resiste esse tempo com paciência, a esperança se renova. Quando você ora incessantemente, a esperança se renova. Que Deus renove as nossas esperanças nessa noite. Aleluia. Dizem que podemos viver 7 minutos sem respirar. Podemos viver 3 dias sem beber água. Podemos viver até 40 dias sem comer. Mas não podemos viver 1 minuto sequer sem esperança. Que Deus renove as nossas esperanças para a vida. Que Deus renove as nossas esperanças para este ano. Que Deus renove as suas esperanças na vida espiritual. Que Deus renove a esperança da igreja num futuro com Deus. Aleluia. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Quero perguntar, como está a sua esperança? Como está o nível da sua esperança? Pense nisso e vamos orar por isso. Senhor Deus, nós queremos nesta hora pedir em nome de Jesus. Renova as nossas esperanças. Renova a esperança no céu. Renova a esperança na vida eterna. Renova a esperança no Senhor. Renova a esperança nas coisas espirituais. Renova a esperança no coração de cada irmão, de cada irmã aqui reunido. Renova a esperança no coração daqueles que vão assistir esta pregação pelo YouTube. Renova a esperança no coração daqueles que por algum motivo perderam a esperança. Senhor, que tenham uma esperança renovada em Ti, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar com alegria essa canção. Fique em pé, daqui a pouco nós vamos ter o momento da intercessão, um momento em que vamos orar por aqueles que precisam das orações.